Olá, meus queridos. Espero que vocês estejam bem, tranquilos e animados para mais uma semana de estudos. Apostila 7, vamos ao capítulo 4, página 102, finalizar o nosso estudo sobre reprodução humana. Gestação e parto. Se a mulher mantiver relação sexual no período fértil, é provável que ocorra a fecundação, mesmo que a relação sexual tenha acontecido até 2 ou 3 dias antes da ovulação, há a possibilidade de ocorrer fecundação, uma vez que os espermatozoides permanecem vivos e móveis dentro do sistema genital da mulher durante todo esse tempo. Então, nós vemos aqui o ovócito sendo liberado do ovário, ok? Ele percorre a tuba uterina, onde vai ocorrer a fecundação. Após ser fecundado, ele vai até o útero e aqui na parede do útero, no endométrio, ele é implantado. O processo de implantação do óvulo fecundado na parede do útero chama-se nidação. Às vezes ocorre de que esse óvulo fecundado não chega até o útero, até o endométrio, e ele é implantado na tuba uterina, ok? Então, ele fecundado, implanta-se na tuba uterina. É chamado esse fenômeno de gravidez tubária. Por volta da 8ª semana de gestação, o embrião já suficientemente grande, ele rompe a trompa, provocando dor e sangramento. É necessário remover cirurgicamente a tuba uterina e o embrião. Durante toda a gestação, as concentrações de progesterona e estrógenos permanecem elevadas, impedindo a ocorrência da menstruação e de nova ovulação. Nas primeiras 15 semanas, isso se deve à manutenção da atividade do corpo lúteo pela ação da gonadotrofina coriônica. A partir de então, a placenta passa a secretar estrógenos e progesterona, e a concentração da gonadotrofina coriônica diminui acentuadamente. Na gestação, o crescimento do útero desloca os demais órgãos abdominais e restringe a movimentação do diafragma, tornando menos amplos os movimentos respiratórios. A bexiga urinária comporta menor volume de urina e a gestante tem a necessidade de urinar mais frequentemente. Ocorre a acentuação da curvatura lombar da coluna vertebral, compensando o deslocamento do centro de gravidade corporal. Após aproximadamente 40 semanas, contadas a partir do primeiro dia da última menstruação, portanto 38 semanas depois da fecundação, a gestação humana se completa. Alguns sinais químicos desencadeiam o trabalho de parto. Temos aqui imagens que representam o parto normal ou parto natural. Contrações uterinas empurram o feto contra o colo do útero, o que nós vemos na imagem A. Abertura do colo uterino, ok? Figura B. Então, começa a forçar a abertura do colo uterino. Nós vemos aqui, ó, ok? Nessa parte aqui, ó. Tá? A dilatação se completa e o feto começa a ser expulso. A necessidade que haja uma abertura, uma dilatação do colo uterino de 10 centímetros para que ocorra o parto normal. A cabeça do bebê emerge na figura D. O pescoço da criança que estava torcido durante a rotação interna da cabeça retoma sua posição normal, na figura E. O esforço expulsivo da mãe é auxiliado pelo médico, que traciona delicadamente o corpo da criança e assim ocorre o parto. Existem algumas situações em que não é aconselhável o parto natural. Por exemplo, quando a criança não está na posição correta, muitas vezes a criança está sentadinha, com a cabeça voltada
para a parte superior do corpo da mãe. Então, não tem como acontecer um parto normal, um parto natural. Muitas vezes a mãe não tem a dilatação necessária do colo do útero de 10 centímetros ou não tem as contrações para que ocorra a expulsão do bebê. Então, o médico vai optar pelo parto cirúrgico, a chamada cesariana, né? Onde há uma incisão da pele, incisão do útero, né? Da parede do útero, para a retirada do bebê. Vamos assistir agora um vídeo que vai ilustrar melhor a questão da gestação e do parto. Na semana seguinte à fertilização, o óvulo fecundado avança até o útero. Ele agora se chama blastocisto e é menor que a cabeça de um alfinete. Em poucos dias, as células do zigoto formam grupos distintos. As células de dentro darão origem ao bebê. As do lado externo formarão a bolsa amniótica e a placenta. O blastocisto perde então sua camada protetora e se implanta na parede do útero. É a nidação. Na 5ª semana de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma sementinha de gergelim. As células que estavam no interior do blastocisto se organizam. O embrião começa a tomar forma, surgem os primeiros órgãos. A pele do bebê é transparente e dá para ver o cérebro e a medula espinhal. Nessa fase, o sistema circulatório do bebê também se forma, e é aí que o coraçãozinho começa a bater. Por enquanto, o bebê se parece mais com um girino que com um ser humano. Ele recebe nutrientes e oxigênio pelo cordão umbilical. O cordão está ligado à placenta que acabou de se formar. Na 9ª semana, o embrião perde a pequena cauda que tinha e fica cada vez mais parecido com uma pessoa. Já tem braços e pernas, dedinhos, boca, nariz, olhos e o princípio das orelhas. O bebê tem agora o tamanho de uma uva e pesa apenas alguns gramas. É incrível como uma única célula pode se transformar tão rápido na inconfundível silhueta de um bebezinho. Com 10 semanas de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma noz. Ele está passando de embrião a feto. O rosto está formado e começam a surgir os botões dentários, que virarão os dentes. A partir de agora, os órgãos crescem rápido. A membrana que ele tinha entre os dedos já sumiu. As unhas e as impressões digitais estão em formação. O bebê abre e fecha as mãos e contrai os dedos dos pés. Graças aos reflexos e aos músculos, o bebê se mexe bastante. Mas só dá para sentir os chutes dentro da barriga por volta das 20 semanas de gestação. A pele do bebê ainda é transparente e permite ver os órgãos. O cérebro, o sistema nervoso e o intestino estão crescendo. O fígado produz glóbulos vermelhos para substituir a vesícula vitelínica, que vai desaparecer. O cordão umbilical tem muito trabalho. O oxigênio e os nutrientes chegam ao bebê por uma veia. Depois, o sangue volta para a placenta por 2 artérias do cordão. Na 12ª semana, os rins produzem urina. O bebê faz xixi no líquido amniótico e depois engole esse líquido de novo. Na semana 14, os olhos e as orelhas do bebê estão no lugar certo. Ele faz até caretas. Está começando o 2º trimestre da gravidez.
Para muitas mulheres, é o período da gestação em que elas se sentem melhor. Entre 15 e 20 semanas, o bebê dobra de tamanho. À medida que o corpo cresce, o sistema nervoso amadurece rapidamente, conectando o cérebro ao resto do corpo. Os nervos saem do cérebro e passam pelo tronco encefálico até chegar à coluna. De lá, se estendem aos membros. O esqueleto do bebê também está em transformação. A cartilagem, antes macia, começa a endurecer e virar osso. Esse processo de enrijecimento acontece primeiro nos braços e nas pernas. O desenvolvimento sensorial acelera. O cérebro do bebê está designando áreas especiais para olfato, paladar, audição, visão e tato. Agora o bebê já consegue ouvir as batidas do coração da mãe, assim como sua voz. É hora de ler ou cantar em voz alta. Alguns bebês nessa fase até chupam os dedos. Com cerca de 18 semanas, as mães entram em uma das fases mais emocionantes da gravidez, a de sentir os movimentos do bebê. As mexidas de braços e pernas podem a princípio parecer leves coceguinhas, mas ficarão mais fortes e frequentes a cada semana. Na 20ª semana, o bebê pesa cerca de 280 gramas e mede uns 25 centímetros da cabeça até o calcanhar, mais ou menos o tamanho de uma cenoura. Esta semana comemora um importante marco, metade da gravidez já passou. Entre as semanas 21 e 27, o tato do bebê se desenvolve, assim como suas impressões digitais. Quando a mãe passa a mão ou aperta levemente a barriga, muitas vezes sente o bebê se mexer ou dar um chutinho de volta. O bebê gosta de tocar e sentir o próprio rosto ou qualquer outra coisa a seu alcance, como o cordão umbilical. Daqui para frente ele vai continuar experimentando suas novas habilidades. Com cerca de 23 semanas o bebê já engole e em breve seus soluços ficarão perceptíveis. Esses soluços são uma parte absolutamente normal do desenvolvimento e podem ocorrer várias vezes ao dia. Os pulmões também estão formando milhões de minúsculas ramificações chamadas bronquíolos. Por incrível que pareça, o bebê está treinando a respiração. Através dela, ele põe líquido amniótico para dentro e para fora dos pulmões. Na 24ª semana, um bebê é capaz de sobreviver fora do útero, só que com grande ajuda médica. Na semana 27, as pálpebras do bebê se abrem por reflexo, mas ele ainda não enxerga. Os lábios estão formados e ele conta com pequenas papilas gustativas na língua. Seu peso é de cerca de 900 gramas e a altura de mais ou menos 37 centímetros. Agora só falta um trimestre para o bebê nascer. Aqui começa o último trimestre de gestação. Com 28 semanas, o bebê pesa pouco mais que 900 gramas. Seu peso triplicará até o nascimento e produzirá uma camada de gordura para ajudar a mantê-lo aquecido fora do útero. O esqueleto do bebê está endurecendo, mas os ossos do crânio ainda não se fundiram. Na hora do parto, eles vão se aproximar para a cabeça passar com mais facilidade. Bilhões de neurônios já existem para criar conexões cerebrais que serão essenciais no aprendizado dentro e fora da barriga da mãe. O bebê consegue abrir os olhos e visualizar a luz que passa pelo útero. Ele também ouve bem e é capaz de perceber conversas e música. Com a aproximação do parto, a pele do bebê perde pedacinhos do verniz caseoso, uma substância esbranquiçada que recobre todo o corpo para protegê-lo do líquido amniótico. O bebê engole alguns desses pedaços junto com outras secreções. Isso se transformará em suas primeiras fezes. Na 37ª semana, a pele está rosada e macia. O bebê não é mais tão enrugado e já tem a aparência de recém-nascido. Ele está ganhando uns 30 gramas por dia e pesa cerca de 2,7 kg. Se nascer agora, não será mais considerado prematuro. Preparando-se para o parto, a maioria dos bebês muda de posição e fica de cabeça para baixo até o momento de vir ao mundo. Nas semanas antes do parto, o corpo produz menos progesterona e aumentam os níveis de outros hormônios. As prostaglandinas amaciam o colo do útero e a ocitocina provoca as contrações. As contrações do trabalho de parto são ritmadas e doloridas e vêm cada vez mais fortes.
Os músculos verticais uterinos se tensionam e fazem o colo do útero abrir. Os músculos no alto do útero contraem e relaxam, empurrando o bebê para baixo. O tampão, uma camada de muco que fecha o colo do útero, pode ser eliminado alguns dias antes ou então no meio do trabalho de parto. Quando a bolsa rompe, o líquido amniótico escapa, às vezes em grande quantidade, às vezes aos poucos. O colo do útero começa a dilatar e ficar mais fino. Quando a dilatação chega a 4 centímetros, começa a fase ativa do trabalho de parto, com contrações mais fortes e frequentes. Com 8 centímetros, começa a parte mais dolorida do parto. A dilatação é considerada total quando chega a 10 centímetros e pode surgir aí uma grande vontade de fazer força. Isso quer dizer que começou a fase expulsiva do parto. A cada contração, o bebê desce mais. Os ossos da cabeça se aproximam para que ele passe pelo canal de parto, que é estreito. A cabeça do bebê fica visível por fora. Está chegando o grande momento. Com mais algumas contrações e um pouco de força, aparecem o rosto, os ombros e o resto do corpo. Na terceira e última fase do parto, a placenta se desprende e sai. O bebê começa a respirar sozinho e a incrível aventura do parto termina. Poucos dias depois do nascimento, recebendo o estímulo da sucção no mamilo pela criança, a hipófise da mulher aumenta a secreção de prolactina e de ocitocina. A prolactina, cuja secreção se encontrava bloqueada pela progesterona, passa a estimular a produção de leite, enquanto a ocitocina provoca a saída do leite. Esse aumento da lactação é conhecido como apojadura ou descida do leite. Quando a criança nasce de parto normal, a apojadura costuma ser mais precoce, dentro das primeiras 24 horas ou 48 horas após o parto. Os estímulos hormonais que desencadeiam o trabalho de parto também contribuem para iniciar a lactação. Depois de uma cesariana, a apojadura geralmente demora um pouco mais, porque as alterações hormonais típicas do parto não acontecem e ocorre dependência exclusiva da sucção do mamilo. Vamos assistir um breve vídeo sobre a amamentação. O que fazer? Amamentação. Amamentar é mais que fornecer alimento. É uma experiência transformadora e prazerosa entre mãe e filho. Nessa fase, a mãe oferece segurança e acolhimento, fortalecendo o vínculo com seu bebê. A Organização Mundial de Saúde recomenda que os bebês sejam exclusivamente amamentados até os 6 meses de vida. Nesse período, a mãe sustenta o bebê não só com seu leite, mas também com seu colo, seu toque e seu olhar. Mesmo antes de conseguir se comunicar, o bebê é capaz de compreender que a mãe está ali, enchendo-o de amor e cuidados. Logo nos primeiros dias após o parto, a amamentação é essencial para a formação do elo entre mãe e filho, ajudando a estabelecer suas rotinas e a irem se conhecendo. A saúde de ambos também se beneficia. Para a mãe, a mamada na primeira hora de vida estimula a contração do útero de volta para o tamanho normal. E para o bebê, traz os anticorpos do colostro, que ajudam em muito o desenvolvimento do seu sistema imunológico. O leite materno é um alimento riquíssimo, balanceado para a nutrição e o desenvolvimento do bebê, em todas as suas diferentes etapas de desenvolvimento. Durante a amamentação exclusiva, o bebê não precisa de nenhum outro alimento, nem mesmo de água. Para amamentar é preciso treino, pois nem a mulher nem o bebê nascem sabendo. Os primeiros dias são essenciais para o sucesso da amamentação. É um período em que a mãe e bebê estão se conhecendo e estabelecem suas rotinas. O jeito de segurar o bebê é fundamental. Ele deve ser mantido com o lábio inferior voltado para fora e o queixo tocando a mama. Outra dica é manter a calma. Mães podem ficar inseguras e ansiosas, com medo de não conseguir cuidar do bebê, e isso pode influenciar na amamentação. Com orientação profissional, apoio familiar e troca de experiências com outras mães, a mulher percebe que seus temores são absolutamente normais
que as dificuldades da amamentação podem ser amenizadas e que seu vínculo com o bebê também é criado de outras formas, complementares à amamentação. Quando a criança completar 6 meses, a Organização Mundial de Saúde recomenda complementar aos poucos o leite materno com outros alimentos, como sucos e papinhas. Recomenda-se que a mãe procure um profissional de saúde para orientá-la sobre quais alimentos oferecer em mais essa etapa importante da vida do bebê. Então compartilhe esse vídeo, espalhe conhecimento, converse com seus amigos e colegas de trabalho sobre o que pode ser feito para dar apoio às gestantes e crianças de 0 a 6 anos. E cobre dos governantes atenção especial a essa causa. Uma sociedade preocupada com a primeira infância é uma sociedade que se importa com o seu futuro. Conheça mais sobre o que acontece na vida das crianças e suas famílias nessa fase repleta de aprendizados. Assine nosso canal e veja outros vídeos clicando aqui ao lado. Você também encontra textos e mais informações na descrição do vídeo. Anticoncepção, na apostila, a partir da página 106. A escolha por um método anticoncepcional ele deve levar em conta, entre outros, os seguintes aspectos: a eficácia, a capacidade de evitar a gravidez, a segurança, o risco de danos à saúde, a aplicabilidade. Alguns métodos são difíceis de executar. Deve-se levar em conta também o custo, para emprego em larga escala, torna-se relevante. A reversibilidade, alguns métodos são muito eficazes e seguros, mas são considerados irreversíveis. E a opção de um deles deve ser criteriosamente avaliada. A idade, diferentes métodos são adequados a diferentes faixas etárias. Frequência da atividade sexual. Existem métodos que exigem uma conduta diária, como a pílula anticoncepcional, que podem não ser adequados para pessoas com atividade sexual esporádica. A motivação, o grau de disposição do indivíduo para utilizar do método. Vamos conhecer alguns desses métodos anticoncepcionais. O anticoncepcional oral. A pílula anticoncepcional geralmente contém uma combinação de hormônios estrogênicos e progesterogênicos sintéticos e somente deve ser usada sob recomendação médica. A associação dos hormônios determina o espessamento e vascularização do endométrio. Então, por retroalimentação negativa, um feedback negativo, a pílula ela bloqueia a secreção do hormônio luteinizante e do folículo estimulante pela hipófise, inibindo a ovulação. Então, após o fim da cartela, as concentrações dos hormônios diminuem, ocorrendo a menstruação. A pílula anticoncepcional ela pode trazer efeitos indesejáveis, como hipertensão, vertigens, náuseas e vômitos. Deve ser evitada por mulheres que fumam e por aquelas que têm antecedentes de doenças cardiovasculares e hepáticas graves. Por isso, a orientação médica na escolha do anticoncepcional. Alternativas ao seu uso são os anticoncepcionais injetáveis e os implantes anticoncepcionais subcutâneos, que também precisam da recomendação e orientação médica. Durante a fase de aleitamento, as pílulas anticoncepcionais de baixa dosagem e com apenas um hormônio, a progesterona, podem ser usadas, mas nem todas são liberadas. A principal restrição refere-se às feitas com estrógeno, pois este hormônio pode inibir a produção de leite. Mais uma vez, precisa da recomendação médica, da orientação de um médico na escolha do anticoncepcional. Vasectomia. Vasectomia é uma esterilização cirúrgica feita no homem. Ela consiste geralmente na ligadura e secção dos ductos deferentes para impedir a saída dos espermatozoides. Então, observe aqui na imagem, O médico, ele vai cortar esse ducto deferente, olha só, Vai fechar aqui. Então, não ocorre mais a passagem de espermatozoides. Na ejaculação de uma pessoa vasectomizada, estão ausentes os espermatozoides no sêmen. Praticamente não há redução do volume do esperma ejaculado. Tampouco ocorre alteração da atividade sexual. A laqueadura tubária. A laqueadura também é uma esterilização cirúrgica feita na mulher.
Consiste na ligadura e secção das tubas uterinas para impedir que os espermatozoides alcancem a sua porção distal. Então, vejam aqui o que ocorre, né? Uma cirurgia onde é cortada aqui a tuba uterina, então o espermatozoide não tem mais como chegar até o óvulo, ok? É irreversível esse método. Preservativo masculino. Ele é colocado no pênis. O preservativo de látex ou camisinha masculina que impede que os espermatozoides sejam depositados na vagina. Portanto, trata-se de um método de barreira. Ele impede ainda a propagação de infecções sexualmente transmissíveis, como AIDS, gonorreia, sífilis. Preservativo feminino. A camisinha feminina é uma bolsa de poliuretano, um plástico mais fino que o látex, usado na fabricação do preservativo masculino. Mede cerca de 15 centímetros de comprimento e 8 centímetros de diâmetro, sendo bem mais larga que a masculina, tem maior lubrificação. A parte fechada da bolsa contém um anel flexível e móvel que serve de guia para a colocação no fundo da vagina. Na borda, na outra extremidade, há outro anel flexível. Aqui nós temos a imagem desses preservativos. Diafragma. O diafragma é uma peça de látex ou de silicone colocada no fundo da vagina, sobre o colo do útero. A sua presença dificulta a passagem dos espermatozoides da vagina para o útero. Ele costuma ser usado em associação com substâncias espermicidas, geralmente na forma de creme ou de gel. É um método de barreira também, que isoladamente tem eficácia menor que a da camisinha. Além disso, ele não evita a propagação de doenças. Dispositivo intrauterino DIU. O dispositivo intrauterino, também conhecido como DIU, é um objeto de plástico flexível que, ao ser inserido no útero, atua como contraceptivo. Existem dois tipos, o de cobre e o de liberação hormonal. Método do calendário. O método do calendário, popularmente, é o chamado de tabelinha. Consiste na abstinência. Então, abstinência sexual quer dizer de não ter relações sexuais, né, durante o período fértil da mulher, evitando a presença dos espermatozoides em seu sistema genital nesta fase. Se a duração do ciclo menstrual é de 28 dias, o 14º dia será o provável dia da ovulação. Dessa forma, a mulher que desejar usar esse método, ela deve abster-se de relações sexuais no período compreendido entre o 11º dia e o 16º dia do ciclo. Esse método não é o mais seguro, dado que os ciclos ovulatórios variam a cada mês, e até mesmo a data da ovulação pode variar dentro do ciclo devido a diversos fatores. Para o uso desse método, recomenda-se uma margem de segurança de 3 a 5 dias antes e depois da data provável da ovulação. Observem este calendário aleatório para exemplificar o método da tabelinha. Por exemplo, se no dia 3 é o início do ciclo menstrual dessa mulher, então é o primeiro dia da sua menstruação, provavelmente no dia 16 será a sua ovulação. Então, ela deve se abster de relações sexuais aproximadamente 4 a 5 dias antes e depois dessa data provável de ovulação. Coito interrompido. Consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação. A sua eficácia é baixa. Adesivo. Contém um hormônio que é absorvido pela pele e bloqueia a liberação do óvulo. Deve ser substituído semanalmente, durante 3 semanas, seguidas de uma semana de folga para que ocorra a menstruação. Tem uma taxa de 9% de falha. Implante subcutâneo. É um contraceptivo de longa duração, composto por apenas um tipo de hormônio, progesterona, chamado de etonogestrel, implantado na parte interna do braço da paciente, mais especificamente no tecido logo abaixo da pele. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, esse método anticoncepcional é o mais eficaz de todos. Anticoncepção de emergência ou pílula do dia seguinte. São 2 pílulas que devem ser tomadas até, no máximo, 72 horas após a relação sexual, com intervalo de 12 horas. Contém altas doses de hormônio,
que inibem a ovulação e dificultam a implantação do embrião. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Agora façam os exercícios indicados no material de apoio e até a próxima. Deus os abençoe.